Bolsonaro é sim um homem sem juízo e sem noção, assim que não pode governar uma nação. Homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Um homem sem juízo e sem noção, não pode governar esta nação. Salamanca se suma ao grito mundial Fora Bolsonaro. El 24 de julho de 2021 tendremos el Espanha Stop Bolsonaro Mundial. Invitamos todos a sumar-se à la movilização convocada em la Plaza Mayor de Salamanca por el professor Alex Criado, responsável por a revista de literatura brasileira em Espanha, em el Facebook, com o apoio da Associação de Alunos Brasileiros da Universidade de Salamanca, el Fridays for Future Salamanca, e juntos gritar Fora Bolsonaro. Com esta manifestação, que deve ser um recorrido por todos os países, os coletivos denunciarão as políticas genocidas, racistas e negacionistas da Covid-19 impulsadas por el governo de Jair Bolsonaro desde sua chegada à presidência de Brasil em enero de 2018 e hacen el pedido Fora Bolsonaro com vistas a sua salida imediata. Los coletivos brasileiros em Brasil e em el mundo, e especialmente los que hacemos parte aqui em Salamanca, Espanha, denunciamos que o governo de Bolsonaro está aproveitando a pandemia para aprovar leis contrárias a los interesses e ao bem-estar de los pueblos originários e para desmantelar os sistemas de preservação ambiental. Temos cerca de mais de 70 líderes indígenas acampando em Brasília, capital federal do país, para pedir a interrupção imediata de qualquer medida anti-indígena que atente contra seus direitos. A mobilização que já ha sido reprimida coincide com a revisão e discussão em el Congresso brasileiro do projeto de lei 490/2007, que permitiria a anulação de las demarcações de las terras indígenas e que o governo tome possessão de estes territórios para sua apertura a atividades extrativistas como a agroindústria ou a mineria. Outra das propostas legislativas que há sobre a mesa poderia suponer o abandono do convênio 169 da Organização Internacional de Trabalho, OIT, o único tratado internacional ratificado por Brasil que aborda de maneira específica e completa os direitos de los pueblos indígenas. A política de ódio e violência impulsada por la administração Bolsonaro queda reflejada em los assassinatos de pessoas por defender seus territórios. Todos estes temas serão discutidos em la JOPOI, Jornadas de Povos Indígenas e Universidades, que serão realizadas em el período de 9 de agosto a 9 de setembro, com participação também da ABS-USAL. Uma situação a la que há que sumar a deficiente resposta de um governo al que se lhe pode qualificar de negacionista ante a crise sanitária generada por la Covid-19. Mais de 1.000 pessoas indígenas han fallecido por falta de assistência sanitária de qualidade. A maioria de los contágios se han produzido através de las invasões ilegais de mineiros e comerciantes que, además de esquilmar a selva, transmitem o vírus a las poblações locais, mientras o governo brasileiro mira
a outro lado. Brasil se situa como uno de los países que peor ha gestionado a pandemia e hoje se enfrenta ao colapso de seu sistema de saúde, ademais de uma crise econômica sem precedentes, com ao redor de 13,5 milhões de pessoas desempregadas. O presidente Jair Bolsonaro ha minimizado a gravidade da enfermidade, incluso referindo-se a ela como uma gripecita. A dia de hoje, o país tem mais de meio milhão de mortes por Covid-19, sendo as mulheres negras e os pueblos indígenas os mais afetados. Ademais, os coletivos brasileiros denunciam o racismo institucional e estrutural em el país. Segundo os dados do Monitor de la Violência de Brasil, em 2020, o 75,7% de los homicídios los sofreram pessoas negras. Outras minorias, como o coletivo LGBTIQ+, também estão sendo perseguidos com discursos de ódio e violência que han ido em aumento desde a chegada de Bolsonaro ao país. Hemos visto que está havendo todavia uma complicidade do governo espanhol e da União Europeia em la legitimação destas políticas. Pois um acordo que supondrá mais deflorestação de ecossistemas clave e mais violações de direitos humanos, ao que o governo espanhol não ha dudado nem um segundo em apoiar. Há cerca de 3 meses, a ministra de Assuntos Exteriores, Arantxa Gonçalves, tendia la mano a Bolsonaro em um intento de salvar o acordo, passando por alto sua estratégia de ação exterior verde, justa e feminista e desolhando a las mais de 450 organizações em todo o mundo que pedem que não se ratifique. Espanha, escúchanos. Fora Bolsonaro.